Aproveitando o embalo dos vídeos de hoje, acabei de atender o primeiro paciente do dia e é um retorno de tratamento de DTM. Nós começamos dia 4 desse mês e por conta do tamanho da arcada dele e da respiração, eu selecionei o A1 grande e ele se adaptou super bem. E aí, uma pergunta que eu ouço muito é: o que fazer na primeira consulta? O que perguntar para o paciente? Como agir na primeira consulta? Então, ele ficou um pouco mais de 20 dias, não chegou a um mês, mas eu já peço para esse paciente no primeiro retorno vir logo, porque eu preciso de um acompanhamento por conta de DTM, dores articulares, dores musculares e um sono muito ruim por conta de uma respiração ruim. Eu preciso acompanhar ele em relação aos primeiros sintomas, porque usar o aparelho já causa um certo desconforto. E eu preciso monitorar, porque qualquer tipo de desconforto que seja fácil da gente manejar, manipular ou dar alguma dica ou alguma recomendação importante, é bom que se faça logo no começo, para esse paciente não desanimar, porque dormir com alguma coisa diferente na boca vai precisar de um período de adaptação. A vantagem desse paciente e dos pacientes que fizeram uso de ortodontia fixa ou usaram placa de acrílico em algum momento é porque eles acabam considerando os aparelhos miofuncionais muito mais confortáveis. Então, ele falou, a única coisa que eu achei diferente comparando com a placa foi porque o aparelho é muito grande. Na verdade, é que ele tem diferença no caso desse paciente que eu acabei de atender, que como ele é bimaxilar, dá a impressão que ele é muito grande, mas é como se fosse duas placas unidas na oclusal. E aí ele comentou que no começo a boca não fecha e de fato os lábios de um paciente respirador bucal com incompetência de lábio superior não vai fechar mesmo, principalmente no começo, e eu não recomendo que o paciente com DTM, com dores musculares, venha se preocupar em fazer esse selamento labial, porque pode gerar uma nova dor, uma nova tensão. Então, primeiro, sempre eu sinto necessidade de primeiro tirar esse paciente desse quadro de dor muscular e de apertamento. Então, ele falou que no começo foi estranho porque os lábios não encostam, expliquei isso pra ele, e que ele babou bastante. E aí, qual que é a primeira pergunta que eu faço quando o paciente fala que baba muito? Se ele tá usando acordado, e de fato ele tá usando muito pouco. Ele falou que tá usando alguns minutos antes de dormir. Às vezes o paciente põe na boca e já cai no sono, não dá 10, 15 minutos. Então, não faz a eficácia que precisa fazer usando de 1 a 2 horas acordado antes de dormir. Então, recomendei para ele, falei, ó, para melhorar a questão de babar durante a noite, precisa usar melhor durante o dia. E aí, já perguntei para ele, comentei com ele, tem muitos pacientes que usam, devido à rotina, usam no trajeto do trabalho. E ele falou que anda de moto, vai para a faculdade de moto, leva em torno de 45 minutos, e ele falou que foi uma boa ideia, que ele vai começar a colocar na boca para ir para o trabalho. Então, dei a primeira recomendação para ele, aumentar o número de tempo, o número de minutos que fica com ele acordado. Dei essa dica de usar no trajeto para a faculdade. E que mais que ele comentou? Que a posição, ele tem caído da boca, o aparelho à noite. E falei que é comum isso acontecer no começo, durante a fase de adaptação, mas também perguntei do travesseiro. E ele falou que o travesseiro não tá legal, que ele tem usado 2 travesseiros, porque um é muito pouco e 2 também não tá muito bom. Então eu já falei, ó, final de semana, pega a namorada, vai numa loja de travesseiro, de colchão, experimenta e perceba que o travesseiro tá preenchendo toda a sua cervical quando você dormir de lado, que é a posição mais recomendada para dormir, por conta de vários fatores fisiológicos, mas também beneficia a respiração. Ele comentou que ainda tá com alguns problemas respiratórios, rinite. Existe o que a gente chama de crise da cura, que é quando o paciente
quase nunca usavam o nariz para respirar, de repente o aparelho força essa respiração e ativa as células da mucosa. Então vai ativar uma produção, uma hidratação desse ar, né, a umidificação do ar, vai ativar o epitélio mucociliar para fazer a filtragem da respiração e também acaba incentivando, ativando a produção do muco no nariz. E com isso, pode sentir um certo mal-estar ou uma sensação estranha de estar produzindo mais muco do que ele estava produzindo na época da respiração bucal. Então, expliquei isso, passei o exercício de conscientização da respiração, ensinando a respiração diafragmática, lenta e suave, que ela precisa ser imperceptível e inaudível, e também passei o exercício de destrancando o nariz, tá? Então, quis compartilhar com vocês esse primeiro caso, que eu achei bem interessante. Até o próximo vídeo.